Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão liberar 50 milhões de barris de petróleo. É uma medida numa tentativa de reduzir os preços da gasolina, que lá também tem pressionado a inflação. Inclusive, isso está acontecendo em várias partes do mundo. Eu vou agora falar ao vivo com o repórter Pedro Moreira, que está em Nova York, e vai trazer os detalhes sobre isso para a gente. Então, a gente está estudando aqui, Pedro, a possibilidade de um fundo de compensação, sendo que os Estados Unidos têm uma reserva física de barris de petróleo, é isso? Conta pra gente, boa tarde. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a reserva, a chamada reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos é a maior do mundo. São 620 milhões de barris que ficam estocados no subterrâneo dos estados do Texas e da Louisiana. Então, os Estados Unidos anunciaram hoje aí um acordo até envolvendo outros países para liberar parte dessa reserva aí para a indústria de refino, para tentar de alguma forma ajudar a diminuir o preço dos combustíveis no mercado global. Os Estados Unidos conseguiram o apoio de 5 países, 5 dos principais consumidores de combustíveis do mundo: a Índia, a China, o Japão, a Coreia do Sul e também o Reino Unido. Esses países, alguns deles vêm pressionando a Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, a aumentar a produção do combustível, porque a OPEP reduziu drasticamente a exploração de petróleo por causa da pandemia e vem mantendo os níveis de produção baixos, mesmo com a forte retomada da demanda global. Mas a maior parte desse acordo, então, realmente vai ser das reservas aqui dos Estados Unidos, 50 milhões de barris, como você disse. E a Casa Branca disse que essa coordenação aí é inédita porque envolve alguns desses países com os quais os Estados Unidos combinaram essa liberação de reservas. Eles não fazem parte da Agência de Energia Internacional, que é uma entidade que normalmente regula esse tipo de uso de reserva de mercado. Lembrando que aqui nos Estados Unidos, os combustíveis também têm tido um forte aumento de preços, né? A gasolina é a mais cara em 7 anos, já aumentou cerca de 40%, mais de 40% com relação aos preços do ano passado. Isso vem impactando na inflação do país. Agora, Carla, para a gente ter uma ideia, né, eu vou falar para você o preço dos combustíveis aqui, tá? Se a gente for converter, né, porque aqui eles fazem aquele cálculo com galões, né? Mas se a gente for converter para litros, hoje o preço médio aqui nos Estados Unidos está em R$ 5,10 o litro, mas tem estados e algumas regiões o preço passa dos R$ 11,30 o litro. Então, o presidente Joe Biden anunciou esse acordo. Ele deve falar hoje às 4 da tarde pelo horário de Brasília para dar mais detalhes, mas é uma medida que ele faz, então, para mostrar alguma ação do governo. Nesse sentido, né, na semana passada ele pediu, por exemplo, que uma agência federal que regula o mercado, né, como se fosse o nosso CAD aí no Brasil, pediu que essa agência investigasse a indústria de petróleo aqui do país para saber se as empresas estão fazendo alguma medida ilegal que possa estar contribuindo para o aumento dos preços. E ele também vinha sendo pressionado, então, para fazer o uso dessas reservas estratégicas. Foi isso que a Casa Branca anunciou hoje, então, Carla.